Olá, sejam todos bem-vindos aqui, todos bem-vindos à Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, 17/4/2024, daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 7, primeira parte, Doutrina, Doutrina das Penas Eternas, página 124, penúltimo parágrafo. Hoje, o mocinho Antônio será o facilitador, mas como sempre dizemos, o dever é de todo o grupo. Todos têm o PDF, têm o material para estar operando para que esse estudo se torne mais dinâmico e cada vez mais é, fácil o entendimento, tá? Então, Antônio, é conosco. Bem-vinda, obrigada, viu, É pelo conosco, eu que apoio. agradeço. Nós é que agradecemos o espaço aqui para estudar juntos. E eu gostaria de, antes de Clarinha. começar, dizer uma coisa. Eu já conheci a doutrina espírita há bastante tempo e eu cheguei a um certo ponto, é claro, entrando aí, eu cheguei a um certo ponto que eu me afastei completamente e não estava fazendo estudos conjuntos. É, E aí, essa coisa de estudos conjuntos, a gente, novos ventos aí vem nos mostrar que não é só necessário, como é fundamental, inarredável, porque a gente chega a uma certa Bem-vinda, altura da... Clarinha. Olá, boa Oi, tarde a Clara, boa tarde. todos. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde. A uma certa altura da nossa busca de conhecimento, a gente chega a imaginar que a gente aprende sozinho, né? Hum. Lê do equívoco, ninguém aprende nada sozinho. Não, E o que aprende, se aprender sozinho, está mal aprendido. Porque o primeiro que você encontra na frente vai dizer, não, opa, nada disso, discordo, não é bem assim. Então, felizmente, nós estamos hoje nessa linha, vamos dizer assim, um pouquinho diferente, do outro lado do Equador, tendo consciência disso, que nós não somos ninguém, nós não temos conhecimento nenhum, quer dizer, nós temos conhecimento, mas nós não somos os conhecedores, nós somos professores, nós somos isso, não somos aquilo, somos só alunos, aprendizes. E esse aprendizado é feito em conjunto, não é isoladamente, até mesmo porque nós fazemos parte de uma coletividade individual. Coisa que a gente nem sabia, né? Vocês de coletividade individual e tal. Então, esses estudos aqui são muito fundamentais, importantíssimos para a nossa vida. E eu até gostaria de dar uma sugestão que o primeiro artigo da Revista Espírita do mês de dezembro de 1864 tem por título Comunhão de Pensamentos. Então, o estudar junto pressupõe essa ideia. Esse artigo ele é tão profundo que ele toca em tudo, quase todas as questões que nós estamos estudando aqui desde o começo desse livro. E da Gênesis também, força, lembra? Metafísica, física, filosofia, tal, energia e por aí vai. E lá o Kardec explica com uma forma assim tão extraordinária que essa comunhão de pensamentos, as pessoas usam muito isso para a questão das reuniões práticas de mediunidade, que é o óbvio, lá mais ainda, mas aqui também, porque senão o resultado não é aquilo que a gente espera. Ou seja, nós estamos aqui, humildemente, com o desejo sincero de aprender e, nessa união de pensamentos, nós vamos sim aprender. Agora, também diferente daquela postura de que, não, eu sei, eu, por exemplo, facilitador, até esse termo, o povo gosta de termo, né? Eu não sou facilitador coisa nenhuma. É vocês melhor que vocês participem, porque senão eu vou dificultar e muito. Essa coisa Então não tem essa. também sinceramente me incomoda, mas por respeito, e porque está sendo divulgado nas redes sociais,
usamos esse termo, porque sabemos que o dever, a tarefa, é o grupo, é o conjunto. E todos, como eu digo, acrescentando o que o Antônio está dizendo, não vai adiantar abrirmos em livros que foram adulterados, que não irão encontrar certas frases. Então, todos têm um PDF, se não tem o livro físico, tem o PDF. Então, Antônio, vamos deixar de blá 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 e vamos ao assunto? Não, Zé, mas o que você falou é importante, porque e isso é um termo importante. O termo não tem nada contra o termo, mas o facilitador, qual que é a diferença de mim, facilitador, para vocês? É que eu tive que acordar cedinho, estou desde 1 hora da manhã estudando aqui, com medo de chegar aqui e dar gafe. É, a diferença. Então, mais uma razão para que vocês me ajudem. Mas deixando de lado a brincadeira, a Gera já anunciou, e nós estamos no Mas aí capítulo. eu vou continuar. Ah, sim, Como sempre digo, aqui é uma tarefa, como você mesmo, do grupo. Também estamos aqui estudando. O que eu gosto de acrescentar é que as pessoas que ficarão, entre aspas, responsáveis possam nos ajudar para que não fique só uma pessoa como sendo responsável ou aparecendo até nos vídeos, né? Porque seria até contra isso. Então, é a necessidade de um rodízio para que alternância, é. todos também aprendam a utilizar dos materiais, porque quem sou eu? Não é ficar só Zélia? Não, que cada um também tem os seus desafios do dia a dia. E há necessidade desse suporte, né? Quando um aqui estiver enfermo, e é por isso que é necessário este rodízio, né? Bom, vamos lá, meu irmão. E Vamos. aqui nada mais do que convergência de experiências e aquilo que cada um sabe divide com os outros. Então, o capítulo, como já foi anunciado, é o sétimo. Vamos iniciar o tópico, ele é dividido em tópicos, o quarto, e foram lidos dois pequenos parágrafos, aliás, três, né? Três pequenos parágrafos, onde Kardec já inicia esclarecendo que até agora o tópico de estudo aqui de importância fenomenal, que é a doutrina das penas eternas, segundo a visão do Espiritismo, que não tem nada a ver com aquilo que foi divulgado, tal, porque a doutrina também entrou em processo aí de corrosão e outras coisas. Ele diz que até aqui, até esse tópico 4, ela foi vista sob o ponto de vista de argumentos lógicos, racionais, para a gente entender isso. E que a partir de agora, nesse item 4, ele até começa dizendo o seguinte: até este ponto não se tem combatido o dogma da experiência, senão com o raciocínio. Aí ele vem aqui, vamos agora mostrá-lo isso no comecinho, viu, Zé? Bem esse comecinho. Agora vamos mostrar em contradição com as questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a impossibilidade. Aí você pode avançar, Zé, mas onde ele vai fazer uso do princípio da reencarnação, vai fazer a abordagem do princípio da reencarnação, que automaticamente desprova essa ideia antiga de penas eternas, condenações eternas, etc., que não é bem isso, né? Então, nós chegamos até o parágrafo onde começa é incontestável. Eu acho que é para frente. É o terceiro parágrafo depois do. Aí, Ok. Então vamos aí. Então vamos à leitura. E vocês me interrompam, Zélio, quem quer levanta a mão aí, o Zélio controla essa parte que eu vou estar meio focado aqui. É incontestável que a alma intelectual e moralmente incipiente, qual seja a dos povos bárbaros, não pôde ter os mesmos elementos de felicidade, não pode, isso é argumento contrário, da outra parte, né? A mesma aptidão para fruir dos esplendores do infinito, como a alma em que todas as faculdades são amplamente desenvolvidas.
Então, como eu falei da reencarnação, o princípio mais fundamental que tu vai abordar diretamente para dar essa prova definitiva é da evolução, né? Que tudo na natureza evolui. Então, esse argumento é um argumento que se usava ou que se usa ainda quem defende essa tese das penas eternas. Portanto, se essas almas não progridem de uma felicidade, não progridem, elas só podem, mesmo nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para estarmos de acordo com a justiça mais rigorosa, a conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Aqui dentro, o princípio do progresso, aqui é inevitável. Contudo, aqui encontramos a importante questão da pluralidade das existências, único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixemos por ora essa questão e consideremos que a alma tenha uma só existência. Quer dizer, sem a reencarnação, sem a evolução, não interessa ser povos bárbaros, que não têm cultura, ou simples, ignorantes, ou os mais intelectuais essa felicidade vai ser uma felicidade relativa, nunca vai chegar à felicidade plena, que nos é aquinhoada, com certeza, com segurança absoluta, pela divindade, pela providência de espíritos puros, né? Que esse é o nosso destino final. E aí agora ele vai entrar numa outra fase de deixar isso mais claro sobre provas materiais até. Se alguém tiver alguma coisa a Sim, falar tenho, até Tony. Eu aqui. gostaria de trazer a Revista Espírita de 64, na qual você mencionou, Uhum, que explica de uma forma mais adequada para aquelas pessoas que verão esse vídeo posteriormente e que são, é, que às vezes não está iniciando, ou por um motivo qualquer, o estudo da doutrina espírita, porque ninguém sabe de nada e ninguém tem a obrigação de saber tudo. E ninguém sabe tudo. Então, é, eu fui buscar na Revista Espírita, fevereiro, deixa-me ver, janeiro de 1864, Progresso nas Primeiras Encarnações. Achei muito importante, e se você me desculpar, gostaria sim, de trazer para que possamos também debater sobre isso, no qual ele está se referindo. Como nós sim, estamos aprendendo, são links que nós estamos fazendo, porque a Revista Espírita foi o laboratório de Kardec, né? Não tinha internet naquela época. Então, observem só no que ele se refere. Eu vou só ler algumas coisas. Eu não vou. Quem estiver mais interessado, seria bom ler. Inclusive, é muito interessante. Muito interessante. Olha só como começa. Mas qual é a página da Não, a página vai revista? ser complicada, porque é diferente, Clarinha. Não eu tenho tem, mesmo. eu não posso, é diferente, porque, por exemplo, essa aqui é da CELD, da FEB é outra. Então, eu estou utilizando da E qual CELD. é, Então, qual é Poderia o me dar artigo? qual Qual é o revista que é, artigo? O Zélia? Esse é o artigo. título do Problemas, o título do Progresso nas Primeiras Encarnações. Ah, tá Qual que é ok. o ano? É o ano 1864, qual janeiro de mesmo? 1864, Então é fácil. né? É só ir lá, qualquer Porque uma que vai às ver. vezes, não, eu vou mostrar lá só porque que ele está debatendo aqui, ó. Olha aqui aos assistentes da Revista Espírita, tá? Começa assim, viu, Viu, Uhum. Clarinha? Certo? Ok. Pronto, Aos assinantes. Ok. tá? Janeiro, então não vai ter tanto problema assim. Aí agora eu tenho que ir lá. E é longo, viu? Esse. Bom, deixa aqui. Tá bem a visualização aí na tela? Ah, tá bem. Assim, Bueno. tá. Ignoramos absolutamente em quais condições são as primeiras encarnações da alma. É um desses princípios das coisas
que estão nos segredos de Deus. Sabemos somente que elas são criadas simples e ignorantes, tendo todas assim um mesmo ponto de partida, o que está conforme a justiça. Aí eu faço aqui uma pausa para esse simples e ignorante. O que você, vou chamar o Antônio, né? Eu leio, Antônio explica e nós também aqui. O que vocês acham desse ignorante? Olha só. Ah, tá, ele está explicando. O que sabemos ainda é o que o livre-arbítrio não se desenvolve. Por isso ele chama ignorante. Não se desenvolve senão pouco a pouco e depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem depois da primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma para ser responsável por seus atos. Não é talvez, senão, depois da centésima, talvez da milésima. Ocorre o mesmo com a criança, que não goza de plenitude de suas faculdades, nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois dos anos. E ainda então que a alma goza do seu livre-arbítrio. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Assim, por exemplo, que um selvagem que come seus semelhantes é menos punido do que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Nossos selvagens, sem dúvida, estão muito atrasados com relação a nós e, no entanto, estão muito longe do seu ponto de partida. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou, para melhor dizer, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. Então, somente que começa a responsabilidade séria. Então, quando ele se refere, porque é o termo que Kardec utiliza. E a Terezinha tem um termo mais suave. Ele está se referindo simples e ignorante, por quê? Não tem ainda a razão, não tem a consciência, né? E com o passar do tempo, com o passar de alguns milênios, chegará a ter a consciência. Aí sim, tendo a consciência, o seu livre-arbítrio terá também as suas responsabilidades perante o seu entorno, né? Sobre, entre aspas, o bem e o mal. Na Gênesis explica muito bem isso, qual é se eu não me engano, é o capítulo, deixa eu ver aqui, o bem e o mal, capítulo 3, certo? Poderíamos fazer algum comentário sobre esse artigo, que é muito interessante. Terezinha? Essa questão dos simples ignorantes é que ainda o espírito nessa fase, ele não tem ainda desenvolvido nem o aspecto moral e nem o aspecto da inteligência, né? Então, ainda não estão desenvolvidos. No decorrer de muitas e muitas encarnações que ele vai desenvolvendo isso, né? A inteligência, o livre-arbítrio, a noção moral, né? Ele vai desenvolvendo gradativamente no decorrer de muitas e muitas encarnações. Então, enquanto ele está nessa fase, ele não tem responsabilidade dos seus atos, né? Está aqui, né? Acabamos de ler isso. Uhum. Pois é. Uma coisa a mais? A gente tem que tirar o peso de algumas palavras que têm esse Isso. peso. Essa palavra ignorância, até hoje, você em diálogo com pessoas que têm um nível intelectual excelente, ainda, quer dizer, eu não diria não tão excelente, porque senão não haveria, se ofende com essa palavra. Ignorância é simplesmente falta de conhecimento.
Eu sou ignorante em quantos bilhões ou trilhões de assuntos que existem na É, humanidade isso. em relação aos outros. Então, é nesse sentido, e Esse obviamente que para que essa ignorância seja diminuída, assim como a condição moral, que a Terezinha citou muito bem, colocando as duas coisas, é um processo de, aí fala 10 mil, 100 mil, milhão, quer dizer, então é simples assim, né? Então, nós começamos já em germe. Eu até gosto do professor Coluna, que fala muito isso, que nós nascemos perfeitos. Em germe, sim. Uhum. Tanto é que o nosso destino final é a felicidade plena. Nossa felicidade relativa, que acabou de citar aqui, é plena. O tempo é outra história, mas o tempo para a imortalidade, para o mundo infinito, é uma ficção, né? É uma condição transitória do nosso mundo. Então, essa é a nossa condição. Agora, a grande diferença é que Deus, como nosso Criador e Pai bondoso de misericórdia, não iria nos dar esse germe dessa perfeição, dessa conhecimento de tudo e nos condenar eternamente, que é justamente o tema que nós estudamos aqui. Como assim? Não entra em cabeça de ninguém, né? Então, Essa é isso que o Kardec... questão, essa Isso, questão que o Antônio colocou, né, do germe, né, que em germe nós somos perfeitos, nós somos criados nós já temos em nós todo o potencial para sermos espíritos perfeitos. Já temos em potência tudo. Nós temos o quê? Que desenvolver essa potência que nós temos. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz, porque nós já temos dentro de nós o potencial, né? Como o Antônio colocou em germe, né? Nós já temos. Agora, o nosso trabalho é desenvolver esse potencial para chegarmos à perfeição, que vai depender de nós, né? Esse desenvolvimento depende de nós. O que eu ia Elzinha, você colocar, está muito calada. Ah, desculpa. Clarinha. aí, posso falar? Desculpa. é, Uh, É, é o que eu estava aqui, eu observei na leitura, quando ele diz que o livre-arbítrio, que também vem pouco a pouco, né? isso. Eu Aqui, né, achei Clarinha? assim, eu nunca tinha pensado nisso, Hum, né? Porque quando a gente fala, nós vemos com livre-arbítrio, mas afinal, o livre-arbítrio, ele vai desenvolvendo, né? aqui, Com as, Clarinha. com Aqui, as, né? com as encarnações, né, que fazemos. É, tá bem. Eu acho É não, o né? que. A gente entende que todas as faculdades do espírito vão se Aham, desenvolvendo pouco a pouco, gradativamente, né? isso. É, mas ela Todas. está O se que referindo ao sabemos ainda livre-arbítrio, que é é que o principal, no caso, na livre-arbítrio razão e não na se desenvolve, consciência, Sim, né? mas né? Que eu ainda quero não vai ter, que não dizer, tem essa responsabilidade, como ele mesmo citou aqui. É óbvio, porque nós também fazemos parte, estamos dentro da lei do progresso, é óbvio, é gradual. Mas aqui é importante esse ponto, que ainda não tem essa condição, não tem essa razão, não tem essa consciência, né? Tanto que se fizer como ele até colocou até um exemplo bem da época dele, que se fazer, olha que foi bem pesado. Se o índio, né, se o selvagem comer o seu semelhante, ele não vai ter tanta, como seria, não será, entre aspas, punido. Como é que poderíamos transformar essa palavra para punido? Ah, a consciência, ele está naquela coisa de conservação, de proteger o quê? O corpo. Então, por isso que ele está sendo, conversamos muito sobre isso nos estudos que nós fazemos, né, Antônio, a Terezinha, está dominado pelo instinto de conservação sim. do corpo. Isso que é importante saber e deixar bem claro nos nossos estudos. E por isso que também o Kardec fala, não me recordo aonde, poderemos procurar, que o instinto é ainda mais seguro do que a própria, do que a própria inteligência, que não erra. Né? E é isso que é importante. É isso que ela quis se referir, Terezinha. Né, Clarinha? eu entendi. Exatamente. Uhum. E as próprias legislações dos homens prevê
no caso, você citou aí do selvagem, do índio que antropófago, mas não precisa ir tão longe. Tem uma legislação específica, especial, que as punições lá não tem nada a ver com as punições que a lei da sociedade dá para o ser humano. Por quê? Porque ele não tem ainda. Se a sociedade, com todo o atraso moral que nós estamos no planeta, faz isso, imagina Deus, em sua bondade e misericórdia, se vai. Né? Então, a coisa é realmente muito simples de se entender isso, né? Podemos Continuando, você voltar. uma leitura, Zélia? Sim, vamos voltar, né? Ah, É, porque eu eles... saí, meu Deus, eu estou ainda naquela. Tá, pode ir. Mas É até você só poder. apertar aqui, peraí. Vamos lá. Vamos continuar o Imaginemos fone aí, né? aqui. Ele termina Aqui. citando o exemplo das criaturas não desenvolvidas intelectualmente e coloca em relação à felicidade com pleno, e aqui ele muda para. Mas deixemos por hora essa questão e Só um consideremos. instantinho, só um instantinho. Me esqueci, eu mencionei a Imaginemos, aqui, ó, Elsa e a imaginemos um jovem. Elzinha, nós não deixamos que ela que ela Verdade, a exteriorizasse Elza ia falar. ela ia A falar, Elza? né, Elsa? Oi, Elza. Seu microfone está fechado. É, Eu não vi ela. eu chamei, eu perguntei se ela queria deixar. Elsa, quer falar alguma coisa? Não. Olá. Não, eu gostaria de só frisar o enorme raciocínio lógico de Kardec ao escrever esse texto, porque você vai ver que ele vai posturando as coisas de tal forma que ele imprensa a pessoa na parede. A pessoa fica sem argumento, não tem como. E aí ele fala assim: não, vamos deixar de lado a questão da reencarnação. Vamos agora tratar sobre outro aspecto, né? Então, vamos agora, ele vai passar para a parte dos exemplos, que eu acho muito interessante. Então, eu vejo assim, Kardec como um grande mestre, um grande pedagogo. A pedagogia dele é assim, indiscutível, né? É um exemplo para nós, porque ele vai ponto por ponto analisando com lógica esses exemplos aqui. Então, dá gosto da gente ver e estudar como a gente está fazendo aqui, né? A gente está saboreando, né? O ensino de Kardec, daquele professor. Como que ele, com que maestria que ele faz isso, né? É muito lindo isso. Eu concordo contigo e ele é específico, sabe? Não fica perdendo muito tempo nisso, não. Certas coisas, ele vai direto. Vai Então, direto. atualmente, o que eu vejo também é isso. Ficar, como se diz, desculpa o termo, porque às vezes o português também mistura, aí é complicado. Não fica na minha época, enchendo linguiça. Ele vai direto. E uma das coisas que nós aprendemos na parte germânica é ser mais específico, específica, Exatamente. sabe? Porque o tempo aqui é muito caro, então você Eu acho perde assim, tempo. eu acho que ele não fica filosofando, né? Nas origens, como muita gente que vai explicar Ah, um mais um, aí ele inventa milhões de histórias para explicar que um mais é um é dois. Ele vai direto, né? E isso que é bom para a gente, isso é que é bom para a gente. isso. Para mim é excepcional. Eu que já tenho os meus neurônios aqui que já não são lá muito boa coisa, ficar falando, vá direto, por favor, porque como ele fez, não fica. Por isso que É, algumas palestras, alguns estudos, quando se faz uma pergunta, se faz aquele teatro todo, eu me perco, eu me perco. eu também. Não, é mesmo, Clarinha. Eu não sei. Eu faço uma pergunta, já está entrando num outro assunto. É Entendeu? Eu verdade. falei assim, peraí, como é que é o negócio? Aí, Você por até isso que esquece a essa pedagogia. pergunta, né? Oi? Oi? Você até esquece a pergunta. Eu me perco, eu não esqueço, uai, como é que ficou, hein? Mas vamos lá. Obrigada, Alzinha. Então vamos lá.
Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos que há, ignorante, de índole viciosa, a negar sua alma e Deus, a entregar-se à desordem e a praticar toda espécie de malvadez. Eis, no entanto, que ele se encontra no meio favorável. Trabalha, instrui-se, corrige-se pouco a pouco e acaba por tornar-se um homem de bem. Não será esse um exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida e não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, esse homem morre santificadamente, tendo sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual teria sido o seu destino se, devido a um acidente, houvesse ele morrido 40 ou 50 anos mais cedo? Estaria numa condição que resultaria eh, em sua assegurada condenação. Ora, uma vez condenado, encerrar-se-ia qualquer possibilidade de progresso. Eis, pois, um homem salvo porque viveu muito tempo e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre caso houvesse vivido menos. Ora, dado que sua alma pôde progredir num determinado espaço de tempo, por que não poderia progredir no mesmo intervalo após a morte, se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido a fazê-lo em vida? Porque ele negaria a Deus os meios para tal? O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de ocorrer. Mas, se lhe tivesse sido imposta uma condenação inapelável, a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento seria inútil por toda a eternidade, e sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. Aí ele encara de frente a questão do progresso que não tem escolha, né? Permeia o espaço infinito, o universo, e não tem essa. É, E aí, quase como que, por dizer, dois mais dois, ele coloca a questão, né? Difícil de ter saída com argumentos sofísticos ou retóricos, né? Eu acho que. Mas está aberto aí, né, Zé? Elsa? ele imprensou o cara na parede, falou assim: e agora, José? Me responda aí, É. né? E ele sempre dialoga nesses termos com o interlocutor, né? É importante. Tem algumas palavrinhas que eu acho sempre bom estarmos reavaliando, como é aqui. Deixa eu me ver. Tem algumas palavrinhas que eu vou chamar aqui a atenção. Aqui, eu acho. Idade avançada, santificadamente, tá? Eu vou sublinhando e vocês vão é, é, explicando, tá? Quem quiser. Santificadamente. Santificadamente, quer dizer, sem pecados, né? Não, Com a mas vida correta, boa, sem maldades, como um santo, vamos dizer, santificadamente como um santo, não, mas né? nós estamos aqui, Elzinha, Sabemos de reavaliando ser esse boa. conceito, como estamos chamando, justamente para isso, né? Santificadamente, no caso, nesse caso, ele estava. O que Nasce. ocorreu com ele? Então, não vou falar, não, vou deixar você, Terezinha, falar. Eu estou falando muito hoje. Ele usou um termo da época, dentro daquela realidade ainda do catolicismo, né? Para falar que ele morreria, quando ele morresse nessas condições, ele estaria num estado espiritual bom, né? Consciência tranquila, né? Teria uma morte tranquila pela sua própria consciência, por ter
se modificado, por ter se melhorado, né? Deixado aquelas viciações todas. Então, ele usou aqueles termos que eram muito comuns naquela época, né? Hoje a gente já não usa mais esse termo, santificadamente, né? E nem salvação, né? Também a gente não usa essa palavra, porque a doutrina espírita, ela não é salvacionista, né? As religiões, de uma forma geral, são salvacionistas, quer dizer, quem é daquela religião vai ser salvo. O espiritismo não é, não tem isso. Então, mas era um termo comum na época, né? E Kardec se utilizou dele. Mas não é. Hoje nós não usamos mais esses termos. Na verdade, aí é apenas um adjetivo, apenas um termo, né? Mas está se referindo aqui, porque ele começa falando daquele jovenzinho que é reacionário, que com 20 anos de idade, que esse jovenzinho continua tendo essa vida, ao final da vida dele, se ele continuar assim, ele marcou passo. Ao passo que esse cidadão aí, com o arrependimento, com o encaminhamento dele na direção do bem, ou seja, um cidadão de bem, voltado mais para o bem do que para o vício, eu uso a palavra vício aqui, então esse santificado é mais nesse sentido. Ele vai, e por que não um outro, e por que não se ele tivesse morrido anteriormente, em vez de nessa idade avançada, mesmo tendo essa linha de raciocínio? Quer dizer, é tirar aquilo que lhe é devido de forma contra a lei natural, porque não existe essa condenação. E aí a assegurada condenação, nesse raciocínio, essa pessoa viveu, continuou, não foi o caso desse senhor. O jovenzinho continuou lá fazendo as maiores barbaridades e morreu no acidente lá, bem mais velho do que esse cidadão. É a condenação eterna? Quer dizer, não existe. Não existe assegurada a condenação, existe assegurada a salvação, mas pelo livre-arbítrio você vai ter que fazê-la acontecer. É bem diferente. São posturas completamente antagônicas e diferentes. Então, essa salvação, por aí que eu até me referi ao professor Aculano, eu gosto quando ele aborda essa questão de salvação aí, ele não se prende ao termo, obviamente, quer dizer, nós todos nascemos salvos, gente. Se nós temos em nós esse germe da perfeição, da pureza de tornarmos espíritos puros conseguirmos a felicidade plena e não relativa, é porque nós estamos salvos, nesse sentido metafórico, de essência nossa própria, mas nós vamos ter que fazer acontecer, porque o tempo espera. O tempo da espiritualidade, o tempo de Deus não tem tempo, né? Então é apenas um jogo de palavras e até nesse aspecto as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, mas Kardec usa essa linguagem porque, como disse a Terezinha, é uma linguagem meio vulgar da época. Então ele É. usa, você vai ver que no contexto da explicação, a conotação é bem outra daquela postura que defende o que ele está é, dizendo que não faz sentido, segundo a lei de Deus, segundo os predicados, os predicativos de Deus, né? Predicativos não, tem outra palavra mais, as, a, como é que é essa palavra em português? É aqui, Deus é único, eterno, imutável, os atributos de Deus. Atributos Quer divinos, dizer, né? qualquer coisa nessa direção vai estar contradizendo um desses atributos. Mas até Uhum, fazer isso uhum, entendível para as massas, aí vem o progresso. uhum. É porque ele fala na encarnação aqui mais para cima, meio que é um passinho, porque isso é um princípio ainda que divide muito as pessoas na humanidade, e aí fala da reencarnação. Ah, Existe tá. alguma Quando ele está falando da possibilidade? pluralidade das existências, é Antônio está se referindo? Pois é, a reencarnação, É. obviamente, né? Existe alguma possibilidade de se dizer que o progresso não existe? Porque parece que a gente encontra gente que não existe. Mas também é demais, né? Aí essas pessoas você não tem como provar o contrário, né? Eu acho A outra gente coisa também que é assim, que se um jovem tem, é, bom, vamos colocar nós, nosso exemplo, se durante na nossa juventude, Quando nós somos jovens, né, Zélia?
É, é, aqui, né? Ah, não sei. Ô, Zélia, Jovenzinho. Não, Zélia, se, Não negue em que isso. você está se referindo a ser jovem, olha que somos espíritos incipientes, tá? Só um instantinho, Teresa, deixa eu terminar aqui, por favor. Então, é o seguinte, eu vim, veio aqui na minha cabecinha, então tá, o jovem vai, tem a sua vida, está num ambiente propício, tá? Pode ser também que ele se tome um outro caminho, se envolva com qualquer outro tipo de coisa, ou até um de nós aqui, vamos dar um de nós, mas com o passar do tempo, com a maturidade, nós ou qualquer pessoa vai se dando conta que não é bem por aí. Então, vai se conscientizando que não é adequado para essa pessoa ou para nós. Então, não há como estar, nesse caso, apontando o dedo, está se referindo a condená-lo, porque todos nós temos o nosso tempo de aprendizado, temos a nossa velocidade. E essa salvação que ele está se referindo foi que ele caiu, na minha época, caiu a ficha. Hoje nem existe mais orelhão. Ah, aqui tem o orelhão ainda, né? Então, é isso que ele está se referindo. Sim, Terezinha. não é nada, não. Uhum. Já Ok. passou. Ah, podemos continuar? Tem Sigamos alguma coisa então? a mais? Sabe por quê, Elzinha? Nós estamos aqui, chamamos bastante atenção que com essa, como é que eu falei mesmo a palavrinha, Terezinha, que eu sempre me esqueço? Reavaliação, não é isso? Ressignificação. Ressignificação, é Ressignificação, né? isso, eu me esqueço. Verdade. É. Então, é necessário, porque nós estamos aqui utilizando um livro que não foi adulterado, para também conscientizar. Esse é o nosso papel, por isso que nós estamos aqui, sabe? Reavaliarmos tudo isso e trazermos de uma forma também mais atual algumas palavras, o vocabulário também da época, né? Isso é muito importante. Sim, Celsa. Não, eu queria só falar uma coisinha depois. Pode terminar. Não, já terminei. Eu não sei quem queria falar, era tu ou era a É, Terezinha? eu queria falar sobre essa questão da salvação e da condenação, que justamente ele está falando para aquela época, né? Lógico. Mas até hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre isso, que principalmente as religiões que acreditam que o céu e o inferno, etc. Para nós espíritas, essas palavras não têm esse mesmo significado. A gente sabe que salvação não é nada daquilo que a gente pensa, que eles pensam. É o fogo do inferno, ou é o céu, e etc., né? Então, eu acho que é, aqui no texto foi colocado justamente pela época que foi Sim. escrito, né? E por questão das religiões que falavam, que pregavam o inferno, o fogo do inferno, as penas eternas, né? Tanto é que trata nesse capítulo. Hoje em dia já não teria tanta importância, porque a maioria das pessoas, até mesmo os católicos, já não acreditam mais nisso. Grande parte dos católicos já não acreditam mais nisso. Perfeito. Isso mesmo. É assim. Bom, aqui, podemos continuar? Aqui, Yasmin. Então, seguindo adelante, o dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque lhe opõe um obstáculo intransponível. Você vê a conclusão dele, né? Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente, um ao outro. Se um é válido, o outro não pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei do progresso é patente. Não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência, uma lei da natureza, lei divina e imprescritível. Aí nós temos uma nota, né, Zélio? Vamos ler agora ou terminar com o parágrafo, né? Certo? Por... Termina o parágrafo. É, Aí, certo. obrigada. Portanto, se ela existe e não se pode
compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o Cristo, caso tivessem morrido antes do progresso que lhes trouxe a conversão. Muito bons exemplos, né? Como é que Francisco de Assis, né? você Por leu exemplo, aí? Francisco de Assis, por exemplo, né? É um exemplo daí também. Você falou ver o Cristo, Antônio? Como? Como é que você leu essa última frase, o finzinho aí? São Paulo, Santo Agostinho, São Paulo, E o que que você... muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu, Ah, caso tá. tivesse morrido. Eu pode ter falado outra palavra que fosse. Eu entendi que você falou ver o É o Cristo. Cristo, foi, ele Ah, falou eu falei. Cristo. Ah, mas Aí, sabe aí por isso quê? faz Sabe por que parte. talvez isso? Eu estava pensando em É, São Paulo, na estrada de Damasco, né? faz parte. É. Talvez foi isso. E aí também o céu nós já sabemos que não é bem isso que Uhum. para falar mais um termo, né? O céu é um estado de espírito, né? Mas E vamos esses ler a nota exemplos então? justamente está se referindo ao que havíamos comentado anteriormente, Correto. né? Que não foram condenados, eles se conscientizaram Uhum. e são os grandes exemplos até hoje. Se eles tivessem morrido antes dessa conversão, né, que eles fizeram, eles estariam no inferno, Olá, segundo a doutrina das penas eternas, né? pois é. E Não é depois isso? o São Paulo, que na verdade ele era um perseguidor implacável. É. Santo Agostinho teve lá uma série de problemas, Ah. lá, ele teve uma vida meia. Mas há uma diferença enorme. Mas cita dois exemplos para justamente, né, não tem essa de. Interessante que esses espíritos eram espíritos já mais bem amadurecidos do que daquela época, muitos que naquela época. Mas, como nós estávamos conversando sempre, são seres que estavam mais amadurecidos naquela época da humanidade, o povo daquela época, mas também não eram perfeitos, Mas o lógico, espírito mas lógico. puros. Então, quando chega aqui, quantas vezes se desvirtua, não é isso? Bom, alguma coisa a mais sobre isso? Podemos ir para a nossa nota? O que vocês acham? O seu Júlio está bem caladinho hoje, não está? Cadê? Eu tô aqui sem imagem, porque está um pouco calor. Ah, Estou entendi. sem camisa, então eu prefiro não ofender a visão de vocês com esse E físico não é de... adequado, porque é público, né? Mas o senhor Pois pode é, falar. exatamente. Sim, mas é. Não, eu justamente eu não sei se a minha intervenção vai ser de utilidade, mas eu me lembrei de uma... Aqui é muito comum na esse exemplo que o pessoal, quando está fazendo uma palestra e tal, você sabe bem as histórias de que fulano ele está aqui nessa encarnação e deveria perder um braço por isso, por aquilo, e que, na verdade, justamente por ele ter atuado no bem, ele só perdeu um pedacinho do dedo, porque ele trabalhou no bem, foi um cidadão que, quer dizer, mudou, dentro do exemplo que foi citado, né? Nasceu em condições que poderiam favorecer a marginalização, a criminalidade, etc. Mas, né, às vezes, até por interferência de outra, né, interferência de uma alma amiga, né, protetora, ele mudou a rota e trabalhou. E, com isso, foi desfazendo aquela pena, né? Aquela pena terrível, talvez, de um acidente, que perderia o braço, e
vamos dizer assim, como tinha que cumprir com acabou perdendo um pedacinho do dedo num pequeno corte aliás, dizem que às vezes os exemplos dizem também que ele trabalhava numa oficina de marcenaria, né? E aí, distraidamente, ao cortar um pedaço da madeira lá e tal, acabou cortando um pedacinho do dedo. Era esse exemplo que me veio aqui. Eu falei, eu não sei se vai encaixar direitinho, não, mas é muito comum a gente ouvir em determinadas reuniões assim públicas, né, palestras, e tal, vem esse exemplo que as pessoas dão. Mas tudo bem, está ótimo estudo. O O patrão aí Saulo, o está Saulo, que ainda não detonando era mesmo. Paulo, também ficou cego, Pois é. né? E depois caíram. Bom, isso é uma outra questão. Mas Bom, nosso facilitador de hoje está detonando, viu? Meus parabéns. mas lembra-se, sim, senhor E aí? Júlio, existe sempre Não, uma não questão fala até isso, de Júlio, que ela vai me auxílio, tirar. a palavra facilitador, mas a tarefa é do grupo. Sim, 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 sim. Por isso eu Ah, estou vem não, quietinho viu, aqui, seu ó. Júlio? Não vem Eu estou não. quietinho aqui para poder, né, Sim. só botar a pedrinha certa no lugar certo, É. se Bom, possível. podemos seguir com a nota, Antônio? Ou alguém quer acrescentar algo a mais? Se não tiver algo a acrescentar, nós seguimos, né? Alguém teria? Bom, então vamos à Então nota. vamos lá. Desde a tradição da antiguidade, predominava o fixismo, como a crença na posição fixa da Terra no centro do universo e nas essências imutáveis dos seres vivos. Aqui no caso, o editor da nota, ele foi preciosíssimo, porque a gente já usa isso, né? De fixar as coisas daquilo que a gente entende que é. E a teoria heliocêntrica era justamente isso. Todo mundo acreditava naquilo ali, fixou a Terra como sendo o centro do universo, acabou, né? E aí o progresso, do que nós estamos falando, veio a provar que não era isso. A É, nota do editor está. Quem fez essa nota é Paulo Henrique de Figueiredo, tá? Para quem não correto, é. conhece. Uhum. Desde meados do século XVIII, começa a surgir o pensamento evolucionista para explicar a origem e as transformações do mundo natural. No século XIX, o progresso foi reconhecido como lei natural pela ciência, enquanto as seitas religiosas não acompanharam esse conhecimento, prendendo-se às ideias superadas do velho mundo. O Espiritismo amplia o alcance da lei do progresso para as questões psicológicas e metafísicas, definindo a evolução do princípio inteligente como fundamento da diversidade presente no universo, combinado com a unidade representada por Deus e as leis naturais que regem tanto o mundo corpóreo quanto o mundo espiritual. Se alguém tiver alguma colocação, atento também, né? Uhum. E senão, nós vamos para a próxima, mais embaixo, Hélia. Podemos seguir, então? A essa última asserção de Kardec acima, né? Respondem alguns que a conversão desses homens santos não foi um resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Aí já entra uma referência direta aí, essa doutrina da graça, né? Que é mais característica das religiões protestantes, evangélicas, vamos dizer assim, né? Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal e fizeram mais tarde o bem,
é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto. Te-lhes ia Deus, então, concedido, como um favor especial, a graça de se corrigirem, porque a eles e não aos outros seria ainda a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. Acho que podemos concluir, né, Zé? Ou alguém quer fazer com antes da gente entrar adiante? O que que você acha? O microfone está fechado, Zé. Vamos concluir e depois podemos conversar, né? Legal, legal, é. É um Melhor, senão vai parágrafo perder pequeno, nosso já tempo. conclui o tópico, né? É. Então, se fixar no raciocínio anterior, vamos seguir. Segundo a doutrina espírita, em consonância com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho das suas obras durante esta vida, assim como após a morte, nada devendo a ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto nela persistir. Aí tem umas palavras que vão meio que como que Isso. assusta a gente um pouquinho, assustaria, né? Mas Por isso já que eu fui estou. buscar no Nem É, Céu Nem Inferno, na página 339, porque tem um glossário lá que eles explicam sobre punição. É muito interessante. Para quem não conhece o livro, sugerimos. Eu vou até mostrar, deixa eu ver onde inicia a 330. Esse glossário, ele. Aqui, inicia 333, 39. 39. Então, o glossário inicia na página. Olha que interessante. Este nem céu nem inferno, tá? Então, a ressignificação dos termos no contexto da teoria espírita inicia na página 330. Então, aqui se fala, aí tem o glossário, ele vem explicando, vem um glossário que fala sobre os anjos, sobre arrependimento, caridade, karma. Clarinha? Não, nós conversamos aí, bom, deixa. Ó, depois eu te envio, tá, Clarinha? Muito interessante. E assim, karma, demônios, Deus, Espírito Santo, eternidade das penas, expiação, o inferno, livre-arbítrio, natureza de Jesus, pecado, pecado original, perdão divino, provas, purgatório, punição, queda. Então eu fui buscar na punição. Punição ou punir, consequência natural da falta ou pensamento cometido, representada pela dor ou sofrimento moral. Este sofrimento é moral, é uma sensação ou condição imediata, inerente à imperfeição. Só cessa quando o espírito se conscientiza da verdadeira origem do seu sofrimento, a imperfeição, e se esforça por removê-la. Então, é por isso que é importante estarmos ressignificando todas essas palavrinhas para que o entendimento seja mais fácil. Tá? Bom, outra coisa que você queria falar, Antônio? Alguma palavra? Alguém? Por favor. Na Pode ser verdade, alguma outra palavrinha, gente? aí você também, a consonância, né? Sim, a consonância. Essa é sem estar em contraposição, né? Porque o Evangelho
o Evangelho, nas palavras de Jesus, Jesus usou lá a parábola, tudo, mas o sentido de contexto é exatamente esse que nós estamos, que é a própria doutrina, né? E a E questão essa da. aí, essa questão do o homem é o filho das suas obras durante esta, assim como a próxima. Quer dizer, não tem mais racionalidade, não tem mais lógica mais do que essa, né? Porque se nós recebemos em essência na nossa constituição de princípios individuais como espírito, todas essas capacidades vamos ter que desenvolvê-las, né? Mas aí não, aí cai por terra a graça, né? É por terra a graça, né? E a questão da recompensa, né? Deus o recompensa por seus esforços. É, Está dentro das leis divinas, né? Que a recompensa é o seu estado interior feliz por ele ter conseguido vencer certas imperfeições, né? Certos obstáculos que o impediam de ser feliz. Então, essa recompensa é uma consequência natural dos esforços do próprio espírito, né? é a própria lei que faz É a. a própria lei que age É. dessa forma. Ele fala que é Deus que recompensa porque está nas leis divinas, né? Está nas leis divinas. Eu tenho uma coisa que me intrigou muito, não me intriga mais porque a gente entende essa questão com mais profundidade. Eu sou um grande fã de Lutero, e eu acho que a reforma, essa palavra reforma engloba tudo, né? Ela foi uma das maiores revoluções de fato na história da humanidade, no sentido de movê-la em direção do conhecimento mais, né? Porque, veja bem, Lutero, você tem a Idade Média que vem logo posteriormente, quando chega Kardec já tem todo um processo de conhecimento, de progresso, tecnologia avançada. Na época de Lutero, isso estava ainda meio... E o Lutero não foi um... As pessoas têm uma... tem um livro muito interessante sobre Lutero, que é escrito pelo Hermínio Miranda, na visão espírita, que ele até trata da questão da reencarnação, que não é só dele, são três personagens de história. Mas o Lutero, a luta dele, a batalha dele, Só um ele instantinho. O queria Antônio está se referindo a Marcas do Cristo, Marcas do Cristo. É um volume livro que um eu e recomendo 2. todas as vezes que eu tenho oportunidade, porque eu gosto muito do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, eu li muitas obras dele e é um autor muito Excelente esse interessante. livro. E então, quem lê a história dele, eu já li em outras fontes também, não só isso, porque eu tenho realmente, eu gosto dessa fase da história, a, a, a insatisfação dele, a revolta com o negócio das indulgências, que chegou a um ponto no ápice do maior escândalo da igreja, a ponto de se dividir em dois ou três papas, não me recordo se era só dois ou três, a venda das indulgências, né? E aí, sob o ponto de vista teológico, a doutrina, a religião se desenvolve no processo da história e mantém essa coisa da graça, né? Que é uma coisa assim tão assim. Mas a gente também tem que entender que o ser humano ele elege seus representantes, os seus mentores, e fica um pouco preso sem ir adiante, sem fazer aquela iniciativa própria do livre-arbítrio e questionar as coisas. E como no Espiritismo a gente questiona, a gente já tem essa. Mas a gente deve dar um desconto para isso, porque o conhecimento e a evolução é um processo acumulativo. Só que ele não nasce do esforço individual apenas, ele nasce do esforço coletivo. E no esforço coletivo, nós ainda temos tudo que nós temos hoje aqui. Todos os desvios, todos os materialismo, quer dizer, nós estamos com quase 200 anos de doutrina espírita e o materialismo está no ápice da história da humanidade, nunca foi tanto, né? Mas aí a gente começa a cair a ficha, né, Zé? Né? A ficha, você Ou falou, é. aí cai e fala, opa, é comigo o negócio aqui. O negócio é mais por baixo, né? O buraco é mais embaixo. Outra expressão. Eu tenho que acordar. Aí existe o verdadeiro despertamento, gente.
E a certeza de que se nós não fizermos, não tem esse negocinho de passar a mão, não. Deus não vai passar a mão, dar uma gracinha, não tem. Mas quem fica nessa vibe ainda, nessa onda, vai ter o seu tempo também para fazer. Quanto tempo nós tivemos para estar aqui hoje seguindo essa doutrina e aceitando essa linguagem tão racional, tão de acordo com a ciência, né? E essa é outra questão, né? A ciência, né? A ciência é de Deus. A ciência, a religião que não acompanha a ciência, que não, ela tende a se realmente desaparecer. E só existe uma, aliás, religião não. A doutrina, o conhecimento, né? E o espiritismo é claro nesse sentido, né? Muito embora não se coloque ao julgo dela, do julgamento dela, porque ela nem analisa a questão do espírito, ela nem estuda isso, ela nem desenvolve isso, e por aí vai. Mas Eu, é só um comentário. eu acho interessante porque, como eu estou aqui na Suíça, é, aqui são divididas por cantões. Cantões seria o quê, meu Deus? Não é província, estado. Como condado aqui. É, O Brasil não tem muito isso condados, de estados, não pode condado, se não. dizer estados. Então, eu estou no cantão, vamos dizer, para que você entenda aí, bom, vamos falar, no condado não é tão pouco, no estado, mas não é, viu, gente? Que como é mesmo que você falou? Protestante, é protestante. Uhum. Então, temos aqui, é interessante, porque tem feriados católicos e feriados protestantes. E eu nunca. E quem vem do país como o nosso, fala assim: uai, existia isso? Hã? Eu nem sabia. Então, é completamente diferente. É, é completamente diferente a mentalidade. Porque não vai ter nem vocabulários, os vocabulários que utilizamos, certo? As igrejas não têm santos, não têm santos. Eu entrei em uma, quando eu fui fazer uma visita na igreja católica, são aqueles santos. Quando tem, dependendo, porque às vezes utilizam, tem outras figuras. Assim, no caso, até a católica, eu falei, uai, cadê as santas? Aí às vezes tem, às vezes não tem. Então, assim, e tem o Zwilling. Zwilling, porque também é reformista, como se diz, gente? Reformista também? Que Não, na é, que é verdade, a da palavra mesma reforma linha do engloba todas as Lutero. correntes, né? E é o Calvin, oder? Calvin, Calvin. não, o Zwilling, eu Aí não é o sei se tem no Zwing, Brasil. né? Porque Zwilling era suíço. Ah, como é que Hã? você fala? Zwingli? Zwilling, Zwing. Zwilling, é. Ele Porque é o o. Zwilling seria a tradução gêmeo. Então, eu não sei se existe no Brasil. Então, é interessante você ver de país para país as culturas, como influenciam. E a mentalidade é diferente. O que está ocorrendo é que justamente nós, estrangeiros, vimos, aí está tendo uma renovação, está surgindo gradualmente uma nova etnia. Mas, conversa à parte, só foi para foi uma curiosidade que eu estou trazendo, tá? Que é bem diferente. Alguma coisa a mais podemos seguir? Zwilling nasceu, se eu não me engano, em Zurich. Zurich. Ele é Zurich. figura exponencial aí da Yeah. Suíça. Não. E o Calvin, eu não me recordo, teríamos que procurar. O Calvin é inglês. Não é? É Calvin, É. oder? Calvinismo. Pelo próprio nome, né? Porque Não, o Calvin não é Wycliffe. O alemão. Wycliffe é inglês. Calvin eu acho que é da França. Não, Acho que não ele pode tem ser França. Em Com esse português nome, é Calvin. Calvino. Mas a gente calvinismo. procura. Ah, Júlio. Nós aqui é Calvino. É, Pois é, mas qual que é a origem dele? É fácil. Eu acho que Calvino Depois, é o suíço. Júlio procura, por favor, seu Júlio, Assim, vamos enquanto lá. nós continuamos, porque aqui Você, se chama Calvin. A escrita é Calvin. mas você não decorre do nome Calvin. dele, Zélia. Hã? Para Tu nós não aqui é decorre do nome Calvino. dele. Que em Aí regiões Suíço. depois o Júlio vai diferentes. procurar aí enquanto a gente continua, para não perder Então tempo. vamos para os quintos agora? Não para Vamos os para os infernos, quintos gente, da pelo amor onde? de Deus. Nós já sabemos que não existe essa coisa. Não é do inferno, Não se não, viu? assustem. A doutrina espírita também, ela é arte, viu, gente?
Bom, vamos ver aqui. Eu acho que podemos. Você que sabe, Zélia. O que que De vocês acham? repente, Porque talvez, temos tempo, viu, sabe o que gente? acontece? Vocês acham? De repente, talvez até fosse importante deixar para a próxima aula, porque começa já do Pode ser tópico. Não que eu também. não queira seguir adiante, mas como aconteceu aqui, nós tínhamos apenas dois parágrafos iniciados anteriormente, a gente praticamente teve que falar sobre eles também. Porque é bem longo, né, gente? Aí a gente deixa o pessoal Então, à tudo vontade bem. dele para falar um pouco Podemos, mais. então, se não há, podemos. O que que vocês acham? Pode Ah, ser, sim, para não pode interromper, ser um né? texto novo, né? Começa vamos dizer, pelo princípio desse texto, É, né? assim não É, Da interrompe. ideia. Princípio é, da ideia. é uma Correto. outra ideia. Porque Ok. cada, Então, deixa eu cada marcar passo ele vai. aqui. Vamos marcar no próximo texto. Estudar, viu, gente? Sim. Ah, sim. Eita, agora me lembrei do Nordeste, viu, Sam? Bom, e É, o nome aí? dele é John, na verdade ele era a França, João sim, por incrível que Calvino, pareça. João Calvino, não é isso? É John Calvin. Aí não sei como é que fala isso em Estranho, francês. porque para França Não, esse mas é nome? porque, na verdade, a figura exponente na Grã-Bretanha, na região saxônica, é o Wycliffe, né? E Hum. por aí vai. Tem vários outros. Esses são os nomes principais, mas tem É, aí trocentos, né? Foi um momento bom, na história muito interessante mesmo. gente, vejam só, se não há nada a acrescentar, eu vou parar a gravação para não ficar muito chato, tá? É, Tá? aí a gente fala Então, mal do Júlio. o senhor Júlio, o senhor encontrou ou não? Eu não procurei, porque se eu mexer aqui, eu sou meio zero nessa mecânica aqui. Se eu for sair daqui, eu teria que sair do ar, Ah, entendeu? O, entendi. o Tem que que ele Eu está não problema. sei procurando, fazer Zé? duas coisas ao mesmo tempo, não. O Tá. que que ele está procurando? O da Suíça? João é francês, tá, gente? É, João sim, Calvino é francês. Então, É, nós estamos traduzindo, né? É, Não, aqui no Google parece John Calvin. É Eita, Calvin. Eu acho que isso aqui é Calvin. Em francês eu vou falar Calvin. é capaz de ser Calvin, não é isso? É. eu sei que Aqui, ó, tá, ó, Gerard Calvin. Esse é o nome Eita, legítimo dele. É. A French theologian, pastor, reforma de. É, Você já parou a gravação, Zé? não. Vou terminar aqui, então. Só quero. Bom, gente, então vamos parar por aqui, tá? Depois nós vamos deixar, porque eu queria saber onde, se realmente era ou não, o Calvin, antes de terminar. O Calvin, não, Calvin é suíço. Mas o Zwilling, Johannes Calvin, é. aqui. Aí Johannes eles vão Calvin. mudando. Mas esses são os principais, não? Porque, na É, verdade, é uma enormidade, né? Aí tem todas as correntes, metodistas, depois eu vejo. Francês luteranistas. mesmo, né? Bom, então tá. Vamos finalizar aqui a nossa gravação. Muito obrigada pelo carinho, pela dedicação do Antônio. Foi muito bom. A todos vocês. Ei, peraí, não, tem Júlio, claro, o seu Júlio está aí, né? Muito obrigada, até a próxima. tá.